O medo estava estampado no rosto dos albinos. Naquela época, com isso tudo, já criou já pânico, talvez até... ali já não houve quem mesmo confiar, andava desconfiado de quase todo mundo. Alguns sofreram tentativas de rapto e sequestro fora do país. Zero é o nome dado ao albino na Tanzânia. Mas depois tivemos que deixar o país devido a esse problema. Moçambique é privilegiado por se localizar na costa do Oceano Índico. Faz fronteira com países africanos que frequentemente raptam, matam e traficam órgãos humanos de pessoas albinas, como por exemplo Malawi e Tanzânia. O país recebe forte mobilidade de pessoas e bens de seus vizinhos, o que influencia nas crenças comuns, como por exemplo acreditar que as partes do corpo de pessoas albinas exercem um poder mágico para rápido enriquecimento, exceção em cargos públicos, na carreira profissional, na vida política e sucessos nos negócios. A psicóloga Selma, que por sinal também é albina, explica que isso é uma grande e perigosa mentira. É tida como um amuleto. Vocês entendem o que é um amuleto? É um objeto que se acredita que tem que se mimar, tem que se proteger, porque este objeto vai nos proteger de males. É muita crença que as pessoas carregam quando se fala de albinos. E existem regiões em que o albino é realmente isolado, porque não pode se tirar para fora, porque é uma coisa muito não sei o quê. Então, são muitos mitos que rolam por detrás do albino. Comecemos então de um dos pontos onde teve origem a questão de raptos de albinos. Esta é a Albertina Armando, reside na capital do país. Nos anos 2007 e 2008, os pais foram trabalhar na Tanzânia e levaram consigo a filha. Começou a estudar naquela nação. Zero é o nome dado à pessoa albina naquele país. E porque na altura já era procurado o albino naquele país, escapou dos apetites dos sequestradores, mas foi por pouco. Fui levada, posso assim dizer, e eles apertaram o pescoço. Tipo, vamos te levar. Só que eu também lutei. Ao lutar, estava já perto de casa, corri para casa. Eu disse, estão a caçar-me também. Foi quando meu pai tomou a iniciativa de fazer o quê? Alugar um carro particular para nós todos, com o objetivo de manter a minha segurança. Mas depois tivemos que deixar o país devido a esse problema. Não só teve de enfrentar os raptos, mas também pessoas de má fé que a injuriavam e lhe cuspiam. Sofri bullying por parte de vizinhos e colegas. Eu tive uma vizinha que sempre que eu voltasse da escolinha, cuspia a minha cara por ser albina. E sempre que eu estivesse aí nas escadas, já sabia que tinha lá alguém à espera para me cuspir. Em Moçambique, este cenário de raptos e sequestros teve a sua gênese na província nortenha de Nampula, nos anos 2013-2014, e pouco a pouco foi se expandindo para as províncias da Zambésia e Manica, na região centro, e Inhambane, ao sul do país. Saímos da cidade de Maputo, vamos fazer uma viagem virtual para a província de Nampula. O nosso colega Shimoi Marques ouviu algumas pessoas naquela região do país e fica a saber que naquele ponto, ainda esta semana, 3 pessoas foram detidas, indiciadas de assassinar uma menor de 12 anos de idade com albinismo. Na província de Nampula encontramos a família do Sr. César, que até hoje chora o desaparecimento do seu filho, Arcílio Francisco, que na altura tinha 21 anos de idade. O rapto aconteceu em 2014. O pai, lamentavelmente, perdeu esperanças. Eu perdi esperança, não há esperança de que um dia... Então imagina lá, 2014 até hoje, são quantos anos? Já vamos para 2021. Assim vou fazer 6 anos. 6 anos.
6 anos. É possível dizer alguma coisa? Eu, quando fui na 5ª secção lá, procurava saber, mas eles disseram, olha, essa demora foi em outro sítio, nós recebemos o processo em 2020. É que veio do tribunal, nós recebemos, está nas nossas mãos, vamos resolver esse assunto. Pedro, irmão mais novo de Arcílio, conta que presenciou os primeiros contatos que o irmão manteve com as pessoas que a família presume que sejam os autores do desaparecimento do seu parente querido. Na época existia alguém que veio ter com ele em já modos de tentar ser já patrocinador dele, da equipe dele. Então, e aí só há mesmo há mesmo fortes assim, suspeitas que seja ele, porque ele sempre chamava ele de noite para a casa dele, mas quando ele ia com algumas pessoas, amigos, ele chegava lá, ele já não era dito nada. Passados 6 anos, sem o seu irmão na família, Pedro explica que o medo ainda reina no seio familiar. Naquela época, até nem mesmo só para ir à escola, eu já ia com medo, andava até com medo. Mesmo eu também já até me tentaram fazer isso, mas assim então, quando estava a chegar na escola, apareceu ali também, aí, assim, já umas pessoas de um carro estranho, passam ali ao meu lado, parecia que queriam me agarrar à força, tinham que ser logo pessoas que estavam ali a intervir. Segundo a psicóloga, o desaparecimento do irmão do Pedro, o fim era um e único, extração de órgãos. Sequestros naquela altura eram considerados para reter-se algum valor, mas muitos usavam aquele sequestro mas também para fazer rituais, porque acreditava-se que um órgão, como é que eu posso citar? Um cabelo, um dedo, um pé de um portador de albinismo pode lhes trazer, pode lhes vangloriar, pode lhes abrir portas. Os traficantes dos órgãos humanos de pessoas albinas são, na sua maioria, jovens de sexo masculino que extraem órgãos genitais, cabelos, seios, dentes, cabeça, braços, dedos e até ossos. A psicóloga explica que essas pessoas são consideradas psicopatas. O psicopata não é facilmente detectado, porque muitas das vezes são pessoas muito simpáticas, são pessoas muito próximas, são pessoas muito sociais, mas o que passa no cérebro daquela pessoa não é o mesmo que pode estar a passar consigo, você que está a dividir aquele espaço e aquele tempo com aquela pessoa. Márcia Bacar é coordenadora de uma organização não governamental em Nampula que lida com os albinos na luta para a mudança de comportamento por parte da sociedade. Márcia explica que o medo ainda reina naquela zona. Porque eu já sofri uma tentativa de rapto, mas não chegou de ser rapto, né? Mas foi uma tentativa, então eu fiquei com muito medo de sair das ruas. Fiquei 2 anos sem ir para a escola. De 2006 até abril de 2019, esse equívoco específico causou o assassinato de 208 pessoas e o ataque a 585 pessoas em 28 países africanos. Mas, embora a situação tenha melhorado em países como a Tanzânia, que já foi o epicentro de assassinatos a pessoas com albinismo, neste momento não reporta nenhum assassinato a essas pessoas. A crise explodiu no Malawi, onde foram relatados 26 assassinatos e um total de 161 denúncias de violência dos direitos humanos. O rapto de albinos preocupou a todos, até mesmo na região sul do país. Eles dizem que somos fontes de riqueza e tudo mais. Há quem diz que somos fontes de riqueza, há quem diz que somos pessoas amaldiçoadas. E pessoas albinas continuam a ser vítimas de raptos e assassinatos na província de Nampula. Este ano foram registrados 2 casos,
O mais recente teve lugar no distrito de Mekburi. Foi um esquema desenhado entre estes 3 indivíduos. O plano de rapto e assassinato de um menor de 12 anos de idade, por sinal sobrinho destes 2 irmãos, começou a ser traçado há 3 anos e veio a ser consumado no dia 6 do mês corrente. Este indivíduo teve a missão de procurar cliente e medicamento tradicional para facilitar a consumação do crime. Aceitei, não posso negar, porque tinha me pedido, se você ajudar a me procurar o poise, vou lhe dar um bi. Eu saí-me para em casa do meu mano Oliveira, em Tonhane, depois de ele conseguir matar. Antes do dia 20, os 3 indivíduos acabaram sendo detidos pela polícia. Os 2 irmãos, por sinal, tios do menor raptado e assassinado, foram os que supostamente aliciaram o amigo da vítima para fazer chegar o menor ao seu encontro. Os mesmos já tinham o medicamento tradicional que o menor consumiu e ficou inconsciente. Enfiar ali mesmo na boca, depois de ele morrer. Assim, o menor encontra-se supostamente enterrado na machamba de um destes 3 indivíduos porque esperava-se passar um mês para exumar os seus restos mortais e apoderar-se das suas ossadas. A PRM em Nampula está no encalço do 4º indivíduo integrante deste grupo. Decorre ainda o processo de investigação junto desses indivíduos que foram neutralizados para a recuperação do corpo do menor. Este é o 2º caso de rapto de pessoas com problemas de pigmentação da pele que acontece este ano na província de Nampula, depois do 1º distrito de Monapo, no princípio do ano. Preconceito e falta de informação, aliados aos mitos populares, custam vidas. Fico a perguntar-me, quantas vidas poderiam ter sido salvas e quantos novos personagens esta série poderia ter se deixássemos a discriminação de lado e olhássemos para todos como sendo iguais. Só sabe mesmo quem sente a dor da pele.